Olá, queridos amigos, irmãos, companheiros de ideal, de doutrina e do Evangelho de Jesus. Estamos agora entrando no capítulo 38 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que se intitula Atividade Plena. No capítulo anterior, André Luiz relata, na casa de Dona Isabel, a existência daquele posto avançado da coluna de Nosso Lar, onde Aniceto lhe explica que aquele posto é um local iluminado pelo Evangelho no Lar, pelo culto que a Dona Isabel faz com seus filhos e que atrai a espiritualidade superior para aquele posto, para que eles possam ali trabalharem. E agora, nesse capítulo, em Atividade Plena, nós vamos ver algo já que André Luiz nos descreve a respeito do que se sucede neste posto avançado de Nosso Lar. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o nosso orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam de sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando-se de lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Como já foi dito antes, né? Então, os efeitos da prece em nosso lar, no caso não no nosso lar na colônia, mas na nossa residência, né? Ela transforma esse ambiente num ambiente propício a que os bons espíritos possam trabalhar, né? Onde as correntes mentais negativas não penetram, né? A prece tem esse efeito de também propiciar ambientes saudáveis. Continuando, acentuei, diz André Luiz, minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sobre o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem, naquele instante do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Muitos de nós, praticamente todos nós, já podemos, durante o sono físico, se deslocar em espírito no plano espiritual. Contudo, nem todos, e depende da evolução de cada um, mantêm as percepções claras do espírito quando desencarnado. Enquanto encarnados, a matéria ainda nos pesa bastante, fazendo com que as nossas percepções sensoriais, ainda que sem estar no corpo físico, embora ligados pelos liames, pelos laços fluídicos do perispírito, não tenhamos ainda todos os nossos sentidos plenos. Daí esta observação clara de André Luiz. E ele continua: eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza, sempre cuidadoso, vem Aniceto ao nosso encontro e de nossa perplexidade. Diz ele: os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos às imperiosas leis dominantes na crosta.
Entre nós e eles existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Veja aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. E aí ele vai relatar, e nós já vamos entrar nessa jovem que vai conversar com a vovó. Mas essa explicação de Aniceto é bastante clara, né? Quando o espírito está encarnado, né, o peso das ligações físicas da matéria fazem com que as nossas percepções espirituais se embotoam, elas ficam como que reduzidas, né? Além do que o esquecimento misericordioso de Deus, nosso Pai, das nossas lembranças de existências anteriores, né? Por que, que não lembramos das outras existências? Porque senão não agiríamos de conformidade com a nossa própria vontade e livre-arbítrio. Se soubéssemos das coisas erradas que fizemos com outras pessoas, ou nós nos envergonharíamos, ou até poderíamos ainda ter a continuidade da manutenção dos nossos desentendimentos com outros espíritos. Pois, quando encarnados na Terra, muitas das vezes, esses desentendimentos fazem com que a gente se aproxime dentro do mesmo lar, na mesma família consanguínea, fazendo com que, com o esquecimento dadivoso de Deus nosso Pai, faça com que possamos ter nova oportunidade de nos unirmos pelos laços fraternais do amor. Agora vejamos a história desta jovem junto de sua vovó. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, que é a vovó desencarnada, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta lânguida e palidíssima. Nieta! Exclamava a velhinha em tom firme, ela de origem castelhana. Não des tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem e ninguém odeies. Conserve a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não perca a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Muito provavelmente, essa jovem, na sua existência terrena, enfrenta algumas dificuldades e talvez ela mesma ainda esteja se entregando a caminhos indevidos, né? Ou sendo caluniada ou caluniando, dado os aconselhamentos que a sua vovozinha está lhe prestando ali enquanto o seu corpo físico está adormecido e ela desfruta dessa liberdade temporária para estar com a vovó, né? E aí vai ser interessante agora as explicações de Aniceto, a André Luiz e Vicente, né? E a gente vai ver os efeitos destas conversas espirituais que causam, às vezes, dos nossos sonhos muito estranhos, muito diferentes, onde muitas das vezes as situações em que nós vemos ou sentimos são tão irracionais, né? Continuando, a jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada no seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei entregado ao nosso orientador, diz André Luiz. Aniceto sorriu e esclareceu.
Sendo a avó espírito superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, ou seja, a vovó no plano espiritual e ela encarnada, a jovem está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restrita. Daí o entendimento de que muito do que a gente vê no nosso sonho ao acordarmos, né, é truncado, parece que não tem razão, não tem lógica nenhuma. Continua. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração e do seu bom ânimo. Dirá que sonhou com a vovó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudicências do fato, acrescentando, e agora, pela conversa da vovó, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Veja que nesse relato e nesses ensinos trazidos aí por Aniceto, a André Luiz, a Vicente e a nós também, né? Que no sonho não viu de fato nenhuma cobra, qual serpente de vidro a quebrar-se e nem ela transformar-se em flor de aroma agradável. O que ela ouviu foi sensorialmente na espiritualidade, a vovó lhe dando algumas ideias, né, falando-lhe aos ouvidos para que ela sentisse a profundeza das questões que ela tinha que resolver na sua existência presente, né? Não caluniar, esquecer as calúnias que possa receber, não odiar, parar e perdoar sempre. Então, tudo isso acaba se transformando no nosso sonho como se fossem objetos reais que nós tenhamos visto. Continuando, aí Vicente indaga curioso, mas ela não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas ditas pela vovó? Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, explica Niceto. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha recebendo a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, ela está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência de que a bondosa vovó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de uma serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim, diz André Luiz. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos,
quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo na esfera da indicação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa de Freud, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista nas tendências inferiores. Indaguei ainda um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Ou seja, André Luiz quer saber, aqui nós estamos numa reunião de espíritos da colônia de nosso lar, interessados na prática do bem e ajudar o próximo. Existem locais assim para reunir aqueles espíritos inferiores que desejam praticar o mal, zombarias ou zombar dos encarnados? E Aniceto responde: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Ou seja, a nós que talvez já com algum esclarecimento, tanto do Evangelho como da doutrina consoladora, né? A gente voltar a cair nas redes da espiritualidade inferior não é saudável, né? Nem para o nosso desenvolvimento espiritual e nem para a nossa permanência na existência terrena, né? E com isso termina mais essa lição deste capítulo, onde André Luiz, no próximo episódio, no capítulo 39, que se denomina Trabalho Incessante, nos trará novas informações, né? E aqui nesta parte agora, iniciando neste capítulo que acabamos de estudar, iniciando-se na realidade o verdadeiro treinamento que Aniceto prometeu a André e a Vicente, e os trabalhos que são desenvolvidos pela espiritualidade superior junto a nós, espíritos encarnados. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.